Boa tarde, docente. Chame Naira Cecília Mavi, estudante de Contabilidade e Auditoria, primeiro ano. No vídeo de hoje, irei falar da norma contabilística e de relato financeiro 26, contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoios do governo. O presente trabalho está estruturado da seguinte forma, encontrando primeiro o objetivo, de seguida o âmbito a que esta norma se aplica, subsídios do governo, onde encontraremos subsídios do governo não monetários, apresentação de subsídios relativos e ativos, apresentação de subsídios e rendimentos e, por fim, reembolso de subsídios do governo. Na quarta parte, encontraremos apoios do governo e na quinta parte, divulgações. Após as divulgações, encontraremos as dúvidas frequentes e os exercícios. Irei começar pelo objetivo da seguinte norma. Esta norma tem por objetivo definir como as empresas devem contabilizar e apresentar os subsídios recebidos do governo, mas, especialmente, a norma tem como objetivos principais estabelecer critérios de reconhecimento, definir o tratamento contabilístico, orientar a forma de apresentação e assegurar a transparência e a comparabilidade. Em resumo, a norma contabilística e de relato financeiro 26 serve para garantir que os subsídios do governo sejam tratados de forma coerente, justa e transparente, evitando que distorçam os resultados ou valor do patrimônio da empresa. Esta norma quer dizer que a norma contabilística e de relato financeiro 26 serve, posso dizer, para orientar as empresas sobre a forma correta de contabilizar e apresentar os subsídios recebidos do governo. A norma define regras para reconhecer esses valores, mostrar nas demonstrações financeiras e garantir que tudo seja feito com transparência e comparabilidade. Assim, evita-se que os subsídios causem distorções nos resultados ou no valor do patrimônio da empresa. Agora, irei passar para a segunda parte, que é o âmbito. Os subsídios do governo relativos a ativos são subsídios do governo que têm como primeira condição que a entidade que recebe deve adquirir ou construir ativos de longo prazo. Podem existir condições limitando o tipo ou localização do ativo ou do período durante o qual este ativo pode ser adquirido ou detido. Esta norma não trata de questões que surgem à contabilização de subsídios do governo em demonstrações financeiras, de apoios do governo fornecidos a uma entidade em forma de benefícios disponíveis ao determinar o rendimento tributável ou que determinam a base do imposto sobre o rendimento a liquidar da parte do governo do capital de uma entidade dos subsídios do governo. Esta parte da norma refere-se ao âmbito.
Ou seja, explica exatamente a que tipo de situações e subsídios a norma contabilística de direito financeiro 26 se aplica. A norma aborda principalmente os subsídios do governo relacionados com ativos, que são aqueles apoios concedidos às empresas com a condição de que utilizem o dinheiro para adquirir ou construir bens de longo prazo, como, por exemplo, máquinas, equipamentos, edifícios ou outros ativos que contribuam para a atividade da empresa ao longo do tempo. Esses subsídios devem vir acompanhados de condições específicas, como o tipo de ativo que deve ser adquirido, o local onde ele deve ser instalado ou ainda o período de tempo durante o qual esse ativo deve ser mantido pela empresa. Assim, o governo garante que o apoio financeiro é realmente usado para promover o desenvolvimento produtivo e o investimento sustentável. Por outro lado, esta norma também explica o que não está incluído no seu âmbito. A norma contabilística e direito financeiro 26, como eu li, não trata de apoios do governo que aparecem de forma indireta, como benefícios fiscais, por exemplo, redução de impostos ou isenções, nem da participação do governo no capital de uma empresa, nem de outros tipos de subsídios que não estejam diretamente ligados a ativos. Em resumo, o objetivo desta parte é delimitar claramente o campo de aplicação da norma, mostrando que o seu foco principal está nos subsídios que ajudam as empresas a investir em ativos de longo prazo e não em outros tipos de apoios governamentais. Agora, irei passar para a parte 3, subsídios do governo. Subsídios do governo. 1. Reconhecimento dos subsídios só são reconhecidos quando há segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições impostas, o subsídio será recebido. O simples recebimento não garante que as condições foram cumpridas. 2. Tipos e tratamento. Os subsídios são reembolsáveis, são reconhecidos quando há segurança de que não precisarão ser devolvidos, e os subsídios reembolsáveis são tratados como revisão de estimativas, segundo a norma contabilística e direito financeiro 4. 3. Reconhecimento contabilístico. Devem ser reconhecidos como rendimento de forma sistemática ao longo dos períodos necessários para compensar os gastos a que se referem e não se registram diretamente no capital próprio. 4. Subsídios relativos a ativos. Se o ativo é amortizável, o subsídio é reconhecido como rendimento ao longo da vida útil do ativo na proporção da amortização. E se o ativo não é amortizável, o subsídio é reconhecido como rendimento durante o período das obrigações associadas. 5. Subsídios relativos a rendimentos. Reconhecidos como rendimento do período em que os gastos compensados ocorrem. 6. Subsídios não monetários. Devem ser avaliados pelo valor justo
Por exemplo, um terreno recebido. Podem ser registrados tanto pelo valor justo do ativo como por um valor simbólico. Quantia nominal. 7. Relativos a ativos apresentados como rendimento diferido, passivo ou deduzidos ao valor contabilístico do ativo. Relativos ativos são apresentados como rendimentos diferidos, passivo ou deduzidos ao valor contabilístico do ativo. E relativos a rendimentos apresentados separadamente como outro rendimento ou deduzidos dos gastos correspondentes. E temos aqui o último número, que é o 8, reembolso de subsídios, que também está dividida em duas partes. Temos a primeira parte, que é relativo a rendimentos, reconhecido imediatamente como gasto. E temos relativos a ativos. Aumenta o valor contabilístico do ativo e o valor a amortizar no futuro. A norma contabilística e de relato financeiro 26 estabelece regras sobre como tratar os subsídios recebidos do governo na contabilidade, garantindo que eles sejam apresentados de forma justa e transparente. Primeiro, o subsídio só deve ser reconhecido quando há segurança razoável de que a empresa vai cumprir as condições impostas e que o subsídio será realmente recebido. Isso significa que apenas o valor não basta. Que apenas receber o valor não basta. É necessário garantir que os critérios do governo foram cumpridos. Existem dois tipos de subsídios, que são subsídios reembolsáveis, que a empresa não precisa devolver, são registrados como rendimento quando essa segurança existe. Também temos os subsídios reembolsáveis. São tratados de forma semelhante a uma visão de estimativas, ou seja, seu reconhecimento depende de como a obrigação pode mudar ao longo do tempo. Quanto ao reconhecimento contabilístico, os subsídios são normalmente tratados como rendimento, mas de forma sistemática, ao longo dos períodos em que ajudam a compensar os gastos da empresa. Eles não entram diretamente no capital próprio porque não representam um investimento dos acionistas. No caso dos subsídios relativos a ativos, o tratamento depende do tipo de ativo. Se o ativo for amortizável, o subsídio é reconhecido como rendimento ao longo da vida útil. Mas, na vida útil, proporcional à amortização do ativo. Mas se o ativo não for amortizável, o subsídio é reconhecido como rendimento durante o período em que houver obrigações associadas. Já os subsídios relacionados a rendimentos são reconhecidos no período em que os gastos que eles compensam ocorrer. Existem também os subsídios não monetários,
que são os terrenos, os equipamentos recebidos. Esses devem ser avaliados pelo valor justo do ativo, embora também seja possível registrá-los por um valor simbólico. Quanto à apresentação das demonstrações financeiras, das demonstrações financeiras, os subsídios relacionados a ativos podem aparecer como rendimento diferido no passivo ou ser deduzidos do valor do ativo. Os subsídios relacionados a rendimento devem ser apresentados separadamente como outro rendimento ou deduzidos dos gastos correspondentes. Por fim, se houver necessidade de devolver um subsídio relativo a rendimentos, ele deve ser reconhecido imediatamente como gasto, refletindo a saída de recursos da empresa. Resumindo tudo isso que eu falei, a norma garante que os subsídios sejam reconhecidos de forma coerente, mostrando o seu efeito real nos resultados da empresa, sem distorcer o patrimônio ou os lucros. Temos aqui a nossa parte 4, apoios do governo. Certas formas de apoio do governo que não podem ter um valor razoavelmente atribuído são excluídas da definição de subsídios do governo, bem como as transações com o governo que não podem ser distinguidas das operações comerciais normais da entidade. Um exemplo de apoio que não pode ser distinguido das operações comerciais normais da entidade é uma política de aquisição do governo que é responsável por parte das vendas da entidade. A existência do benefício no exemplo pode ser tal que é necessária divulgação da natureza, volume e duração dos apoios para que as demonstrações financeiras não sejam ambíguas. Os empresários, a taxa de juros zero ou taxas baixas são uma forma de apoio do governo, mas o benefício não é quantificado pela imputação de juros. Assim sendo, o apoio do governo não inclui o fornecimento de infraestruturas através da melhoria da rede de transportes e de comunicações gerais, nem a colocação à disposição de instalações para irrigação ou para redes de águas, as quais estão disponíveis numa base contínua e determinada para o benefício de toda a comunidade local. Temos aqui a outra parte que fala das divulgações. Mas antes, vou tentar resumir a parte do apoio do governo. Tentar falar isso tudo em outras palavras. A norma contabilística e de lado financeiro 26 também trata de apoios do governo que não se enquadram como subsídios. Alguns apoios não podem ter um valor razoável atribuído, ou seja, não é possível quantificar como precisarão do benefício recebido. Além disso, existem situações
em que o apoio do governo não pode ser separado das operações normais da empresa. Como quando uma política de caros do governo garante como quando uma política de compras do governo garante parte das vendas da entidade. Mesmo nesses casos, é importante divulgar o tipo de apoio, o seu volume e a sua duração, para que as demonstrações financeiras não fiquem ambíguas e os utilizadores compreendam o impacto desses apoios. Em resumo, essa parte da norma mostra que nem todo apoio do governo é um subsídio contabilizável. Para aqueles apoios que não podem ser quantificados, o mais importante é a transparência, ou seja, explicar claramente a natureza e o efeito desses benefícios nas demonstrações financeiras. E temos aqui as divulgações. Deve ser divulgado a política contabilística adotada para os subsídios do governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras, a natureza e volume dos subsídios do governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do governo de que a entidade tenha diretamente beneficiado, condições não satisfeitas e outras contingências associadas a apoios do governo que tenham sido reconhecidos. A norma contabilística e direito financeiro 26 estabelece que as empresas devem fazer divulgações detalhadas sobre os subsídios e apoios recebidos do governo para garantir transparência e permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras compreendam o seu impacto. Então, as divulgações devem incluir 3 pontos principais, que é exatamente o que eu acabei de ler, que são a política contabilística adotada, a empresa deve explicar claramente como contabiliza os subsídios do governo, incluindo os métodos de apresentação usados nas demonstrações financeiras. Isso ajuda a entender como os subsídios afetam os resultados e o patrimônio da empresa. Outro ponto importante é a natureza e volume dos subsídios e apoios. É necessário informar quais subsídios foram recebidos, qual o seu valor e também mencionar outras formas de apoio do governo de que a entidade tenha beneficiado diretamente. Isso dá uma visão completa dos recursos recebidos e evita ambiguidades. E o último ponto é condições não satisfeitas e contingências. Se houver subsídios cujo cumprimento de condições ainda não foi totalmente realizado ou se existirem obrigações futuras relacionadas a esses apoios, a empresa deve divulgar essas informações. Isso mostrará qualquer risco ou obrigação pendente relacionada aos subsídios. Em resumo, as divulgações permitem que as demonstrações financeiras reflitam de forma clara e transparente todos os apoios do governo recebidos, incluindo regras, valores e possíveis riscos, garantindo que os utilizadores tenham uma visão completa e correta da situação financeira da empresa. E temos aqui a parte dos exercícios, onde temos aqui o nosso primeiro exercício. A empresa Blues Limitada recebeu um subsídio de 90 mil meticais.
como contrapartida da criação de 40 novos postos de trabalho e sua manutenção por 3 anos. Como deve ser contabilizado esse subsídio? Nós vamos fazer aqui, temos aqui a nossa resolução do Estado de Direito, onde temos o lançamento de como deve ser contabilizado esse subsídio. Nós vamos colocar aqui a conta 1.2 bancos, a sua conta 121 depósito à ordem no valor de 90.000 meticais. Em contrapartida, vamos colocar a conta 49 acréscimos e deferimentos, 4925 subsídios à exploração no valor de 90.000 meticais, também para equilibrar pelo recebimento do subsídio. Depois vamos fazer um outro lançamento, que vamos colocar a 49 acréscimos e deferimentos, 4925 subsídio de exploração no valor de 2.500. E vamos colocar em contrapartida a 79 vamos colocar em contrapartida a 79 outros rendimentos e ganhos operacionais. Vamos colocar a 7621 do Estado e outros organismos públicos, também para equilibrar o valor de 2.500. Esse valor de 2.500 nós encontramos fazendo com essa informação que eles nos deram. Disseram que a manutenção desse trabalho deve ser feita por 3 anos. Então, nós vamos fazer, sabemos que um ano tem 12 meses, então nós vamos fazer 3 vezes 12, que é o número de meses que nós temos por ano, e nós teremos 36, visto que é um ano, nós temos 12, outro ano temos mais 12, que é 24, e no terceiro ano temos mais 12, que é 36. Nós vamos fazer esse 90.000 meticais, que é o valor que se recebeu, vamos dividir por esses meses, que são 36 meses, que corresponde a 3 anos, e vamos ter esse valor de 2.500. Tenho aqui um outro exercício, onde temos a empresa LM Limitada recebeu um subsídio do governo no montante de 60.000 meticais para a formação profissional. 1/3 da formação foi realizado no ano anterior. Outro terço foi realizado no corrente exercício e o último terço será realizado no próximo exercício. Proceda a contabilização do subsídio. Temos aqui no Estado de Direito, no lançamento, nós vamos colocar aqui a conta 1.2 bancos, a subconta 1.2.1, depósito à ordem no valor de 60.000 meticais, que é o preço da formação. Em contrapartida, vamos colocar a 76 outros rendimentos e ganhos operacionais, 7621 do Estado e outros organismos públicos no valor de 40.000 meticais. Vamos colocar também em contrapartida a conta 49, acréscimos e diferimentos, 4925, subsídios a explorar, no valor de 20.000 meticais, que é o que falta para equilibrar. E vamos colocar aqui pelo recebimento do subsídio. Então, são esses 2 exercícios sobre o tema que eu trago. Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não, falta uma parte que eu pensei que já havia feito antes, que é a parte das dúvidas frequentes. A primeira dúvida que temos é esta:
1. Por que os subsídios não devem ser reconhecidos imediatamente como um rendimento quando recebidos? Não devem ser reconhecidos porque o princípio de especialização dos exercícios exige que o rendimento seja reconhecido no período em que os gastos correspondentes ocorrem. Se fosse reconhecido de imediato, distorceria o resultado do período, mostrando lucros artificiais e não correspondentes à realidade econômica. Tenho aqui outra dúvida, que é a nossa última dúvida. O que acontece se o governo exigir o reembolso de parte de um subsídio já reconhecido em períodos anteriores? Deve-se proceder uma revisão de estimativas contabilísticas conforme a norma contabilística e direito financeiro 4. Se o subsídio era relativo a rendimentos, o montante a devolver é reconhecido imediatamente como gasto. Se era relativo a ativos, o valor a devolver aumenta o valor do ativo e afeta as amortizações futuras. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima norma.